pessoal, últimas dicas de direito empresarial, dicas complementares, dicas fora daquela que nós já falamos no Super Revisão Final do curso Fórum, um evento maravilhoso por sinal. Bom, vamos lá. Vocês que estão aí nas últimas dicas de direito empresarial, se lembrem que o empresário ele tem 3 obrigações principais, né? A primeira obrigação do empresário é a obrigação de registro dele no órgão competente, tá? Esse registro ele deve realizar antes dele começar a sua atividade, né? Além desse registro, ele tem outras obrigações complementares, como por exemplo, a escrituração ao final de todo o exercício, do balanço patrimonial e também do balanço de resultados. Então, terminado o exercício, é obrigação do empresário efetuar o levantamento do seu balanço patrimonial e também do seu balanço de resultados. Além disso, o empresário vai ter uma outra obrigação, que é a obrigação de escriturar os seus livros empresariais. Então, o empresário ele é obrigado a fazer a escrituração dos seus livros empresariais. Existe um livro específico que vai ser obrigatório para todo e qualquer empresário, que é o livro diário. Esse livro diário está previsto no artigo 1180 do Código Civil. Portanto, todo empresário deve elaborar e escriturar este livro chamado livro diário. Livro que é sigiloso, tá? Lógico que esse sigilo eu não vou aplicar para as autoridades fazendárias, por exemplo. Esse sigilo não existe quando a falência da empresa é decretada, muito pelo contrário, né? Quando a falência da empresa é decretada, é obrigação do empresário apresentar esses livros para que as suas operações sejam ali analisadas e verificado se não foi cometido ali nenhum ato dele antes, né, nenhum ato fraudulento antes do decreto de falência, tá bom? Então, no que tange a atividade do empresário, nós temos essas obrigações. Importante também nós tratarmos aqui a respeito do estabelecimento empresarial, tá? O que é o estabelecimento empresarial? Existe um complexo de bens que o empresário organiza para o exercício da sua atividade. O complexo de bens corpóreos e incorpóreos que o empresário organiza para o exercício da sua atividade empresarial é chamado de estabelecimento empresarial. Lembre-se, o estabelecimento empresarial ele compreende uma universalidade de fato e também de direitos. O que é importante vocês saberem a respeito do estabelecimento empresarial? O estabelecimento, como ele é uma universalidade de fato e também de direitos, a lei prevê que o estabelecimento pode ser objeto unitário de negócios jurídicos translativos e constitutivos. O negócio jurídico mais comum realizado no estabelecimento empresarial é a sua alienação, a sua venda, a sua compra e venda. O contrato de compra e venda do estabelecimento acontece através de um trespasse empresarial. Então, trespasse empresarial é o contrato de venda e compra do estabelecimento, tá? Então, o contrato de venda e compra do estabelecimento é chamado de trespasse empresarial. Nesse trespasse, nós teremos 2 elementos na relação jurídica. O vendedor do estabelecimento, chamado de alienante, e o comprador do estabelecimento, chamado de adquirente. Tá? Então, quem vende o estabelecimento é o alienante, quem compra o estabelecimento é o adquirente, tá bem? O que é importante sabermos sobre a venda do estabelecimento? Primeiro, a venda só tem eficácia perante terceiros quando ela é averbada junto à matrícula dos empresários perante a Junta Comercial do Estado. Ou seja, para que ela tenha eficácia perante terceiros, tem que ser arquivado lá no registro do empresário perante a Junta Comercial do Estado. Tá? Outro dado importante, a venda do estabelecimento empresarial, ela dependerá efetivamente do cumprimento de uma obrigação por parte do vendedor. Qual é? O vendedor de estabelecimento, o alienante, ele deve permanecer com patrimônio em seu poder suficientes ao pagamento de todos os credores. Caso ele não permaneça com esse patrimônio, ele pode alternativamente pagar as dívidas antecipadamente ou obter a anuência dos credores. Vejam, se o vendedor do estabelecimento vende o bem, o estabelecimento empresarial, não permanece com patrimônio em seu poder, não paga as dívidas antecipadamente, tampouco obtém a anuência dos credores,
ele realiza o que se chama de trespasse irregular, a alienação irregular do estabelecimento empresarial. A alienação irregular do estabelecimento empresarial é considerado um ato de falência. E esse ato é considerado ineficaz perante a massa falida. Ou seja, quando o vendedor do estabelecimento alienante faz essa venda, tá? Essa venda ela não tem validade. Ela é considerada irregular perante os seus credores, tá bom? Então, alienação irregular do estabelecimento empresarial. Essa alienação ela não tem eficácia perante a massa falida, tá bom? Bom, uma outra questão importante se dá quanto à sucessão no trespasse. Como vai acontecer essa sucessão? Aquele que vendeu o estabelecimento empresarial, tá? Ele deve declarar todas as dívidas que o estabelecimento empresarial efetivamente possui, né? Aquele que comprou o estabelecimento, o adquirente, ele será o responsável pelo pagamento de todas as dívidas contabilizadas do estabelecimento empresarial. Aquele que vendeu, o alienante, permanecerá responsável de forma solidária ao pagamento dessas obrigações pelo prazo de 1 ano. Então, quem comprou o estabelecimento é o sucessor das dívidas do estabelecimento empresarial. Quem vendeu permanecerá responsável de forma solidária pelo prazo de 1 ano. Durante 1 ano, o vendedor responderá solidariamente com aquele que comprou o estabelecimento empresarial pelas dívidas contabilizadas, tá bom? Para encerrar aqui essa questão do estabelecimento, lembremos que aquele que vendeu o estabelecimento, ele não poderá fazer concorrência com aquele que comprou o estabelecimento. Essa concorrência, ela deverá ser descrita no próprio contrato. O contrato deve dizer como será regulada essa concorrência. Todavia, se o contrato nada mencionar a respeito da concorrência, aquele que vendeu o estabelecimento ficará impedido de concorrer com o adquirente pelo prazo de 5 anos. Portanto, quem vendeu o estabelecimento não pode concorrer com o adquirente pelo período de 5 anos, tá certo? Bom, vinculado ao estabelecimento empresarial, nós temos também lá o ponto empresarial. Ponto é o local, ponto é o espaço físico onde a atividade empresarial será exercida. Esse ponto empresarial, ele recebe proteção da lei. Qual que é a proteção que a legislação dá? A lei protege o ponto empresarial através de um instrumento chamado de ação renovatória de aluguel. O que é ação renovatória? Quando o ponto é locado, o locatário ele tem direito a uma proteção desse ponto. Ou seja, se locador e locatário não chegarem ao entendimento de como será a nova locação, né, na hora da renovação do contrato, o que vai acontecer? O locatário ele poderá promover uma ação renovatória de aluguel. Quem tem direito à ação renovatória? Lembre-se, a ação renovatória só cabe em locação empresarial, só cabe em locação comercial. Tem direito à ação renovatória o locatário que tenha em mãos contrato escrito e por prazo determinado. Tem direito à ação renovatória o locatário, vejam, esses requisitos são cumulativos, então ele tem que ter nas mãos contrato escrito e por tempo determinado. Esse contrato tem que ter vigência de pelo menos 5 anos, não precisa ser um contrato de 5 anos, podem ser vários contratos, desde que somados alcancem 5 anos. E por fim, né, o locatário deve comprovar o exercício da mesma atividade empresarial há pelo menos 3 anos. Se ele preencher a todos esses requisitos, ele poderá então intentar uma ação renovatória de aluguel. A ação renovatória ela deve ser proposta no prazo, no lapso entre 1 ano no máximo até 6 meses no mínimo antes do vencimento do contrato. Ou seja, imagine o seguinte, o contrato de locação vence em 31 de dezembro de 2020. Em 1º de janeiro de 2020, a ação já poderia ser proposta. E o prazo máximo para a propositura é 30 de 6 de 2020. Se isso não acontecer, vai decair o direito do locatário em promover a ação renovatória. Tá bom? Essas foram as dicas complementares daqui da nossa revisão, tá bom? Boa prova a todos. Valeu!